Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira e Negócio, uma temporada falando aqui sobre educação corporativa, educação empresarial, o como que a gente está mudando essa pegada. É empresário ensinando empresário. E para falar sobre isso, eu trouxe hoje aqui a Juliana e a Alessandra, né, do Crescimento for You, para trazer um pouco dessa visão do que é, né? Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Para vocês, como funciona o negócio de educação empresarial? Para quem não conhece, como funciona esse negócio? Bom, vamos lá. Primeiro eu falo que um negócio de educação empresarial, Jorge, eu estou no mercado há 25 anos. E eu vou falar que lá atrás, não tem faculdade, né? A gente não aprende a ser empresário. Você não aprende a como fazer um negócio. Ainda mais eu que sou profissional da área da saúde, né? Não sei se todos sabem, mas eu sou fisioterapeuta de formação. Então, uma educação empresarial, eu falo que ele acelera, ele mostra, ele te empresta uma visão de quem já chegou e ele te encurta caminho para a gente ter um resultado mais acelerado, um resultado mais rápido. E eu gosto muito, né, desse mecanismo realmente da educação empresarial, porque eu falo que as faculdades formam pessoas, especialistas, muito técnicos, mas cadê a outra parte, que são vendas, gestão, empreendedorismo? Então, depois acho que vai ter oportunidade de eu te contar um pouquinho mais, mas eu falo que hoje eu gosto muito porque eu cresci realmente como empresária na raça. Se eu pudesse voltar atrás, teria acelerado muito mais rápido os meus resultados. Uhum. Muito bom. E eu, para falar, eu acredito assim, eu vim do mundo corporativo, né? Então, eu fiz faculdade, eu vim de uma linha da onde eu tinha que entrar como CLT. Eu empreendia, mas era muito, muito novinha com meu pai, e ele me ensinou que eu tinha que ir para o mundo do CLT, era o que ele queria que eu fizesse uma carreira. Então, eu fiz faculdade, fiz pós. Mas, e eu sempre queria mais, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, eu entrava na empresa, eu queria um nível de gerência, de diretoria, sabe assim? E quando eu atingi esse nível, eu descobri que não tinha mais para onde eu ir, assim, sabe quando você sente falta de ir para um outro lugar? E aí eu descobri o mundo do coaching. Eu fiz uma pós-graduação, na pós-graduação em gestão de pessoas, descobri que tinha coaching. Meu professor me ensinou tal, e fui fazer a formação de coaching. Quando eu fiz a formação em coaching, meus resultados na empresa melhorou mais ainda. Eu era gerente da empresa e tudo mais, e melhorou muito. E eu comecei a ser convidada para dar palestras em outras empresas, para falar o que estava fazendo. E eles começaram a me pagar por isso. E eu pensei, tem alguma coisa diferente nesse mercado que eu não sei. E eu comecei realmente a empreender. Então eu fiz uma transição de carreira. Então eu saí do mundo corporativo para empreender. Só que quando eu fui empreender, Jorge, eu descobri que não tinha muito a ver com o que eu fazia na empresa. Eram aquelas competências, mas tinham outras competências, que era a competência mesmo de você entender todo o modelo de negócio, entender de financeiro, entender a parte operacional, entender da parte comercial. E aí eu entendi que tinha que ter um nível acima. E aí foi onde eu caí na educação empresarial, em mentorias, em cursos. Então, assim, eu acho que eu já investi, meu marido fala que, amor, a gente foi colocar no lápis, vamos colocar, inclusive, mais de milhões em investimento em educação empresarial. E isso fez a gente chegar e a gente hoje ensinar outros empresários também, mas a gente passou por isso. Então, isso para mim é o mundo de educação empresarial, onde você sente a dor, você se desenvolve e você, de fato, ajuda outras pessoas. Eu acho que esse é a educação empresarial. E qual é a promessa assim do clube, né? O que o clube promete entregar, né? O nosso clube, a nossa promessa é você entrar como um técnico e você, de fato, se vestir de empresário. Então, a gente veste as pessoas de empresário para ele sair com resultado. Então, se ele não sabe vender, ele vai começar a aprender a vender. Se ele não sabe gerenciar o time dele, ele vai aprender a gerenciar o time dele. Então, a nossa mentoria, ela é realmente uma mentoria empresarial. É para quem quer, de fato, se tornar um empresário. Essa é a nossa promessa. Tá, então seria para o dono de uma empresa que tem uma boa capacidade funcional e precisa desenvolver todas as outras habilidades
que você precisa para empreender e tocar um negócio? Ele já é um bom técnico, porque a nossa mentoria ela não é capacitação técnica, ela é uma capacitação para você desenvolver o teu negócio, assim, com termos de financeiro, em termos da parte operacional, do produto, de montar o teu produto. Mas não, se você é um engenheiro, a gente não vai te formar você como engenheiro. Se você é um arquiteto, não é sobre arquitetura. É sobre quem já tem uma ótima capacitação técnica para ele depois vir para essa parte empresarial. E como que vocês dividem assim os papéis aqui na mentoria, né? Dentro da nossa empresa, na Crescimento For You, nós somos em 3 sócios. Tem mais uma que não está aqui com a gente hoje. Então, tem a Cristina também, que faz parte. Quando a gente montou o nosso clube, né? Então, você perguntou qual que era o nosso diferencial. Era justamente pegar na mão do especialista, né? E formar ele empresário. Então, a gente entra nesse conhecimento. Quando a gente decidiu, nós três, a gente tem muitas competências, né? Muitos talentos ali em comuns, mas complementares. A gente também é bem diferente. Nós três a gente já vem desse mundo de educação empresarial, que eu acho que é legal você saber essa parte, há 10 anos. Então, a gente já se conheceu antes de montar o nosso clube. Então, a gente entregava mentoria, consultoria, processo de business coach já para o mercado. Então, a gente já vinha nesse processo entregando para grandes players de mercado, como Roberto Justus, né, alguns outros players aí. Então, o que acontece? Então, a gente se uniu. A Cristina, ela é a sócia, ela é engenheira de formação, então ela tem uma visão mais analítica, então ela está ali no pilar do financeiro administrativo. Eu sou empreendedora, então eu venho ali desde quando eu me formei, eu já montei várias clínicas, já montei serviço de reabilitação, de fisioterapia hospitalar, trabalhei na Unimed por mais de 10 anos como executiva. Então a parte de desenvolvimento de time de alta performance, a parte de empreender, de montar negócios, então eu tenho essa veia muito forte. E a Alessandra, né, ela tinha uma empresa de recrutamento e seleção, então ela já vem bastante dessa questão de liderança. Então, a Ale ficou mais com o pilar do comercial, eu entro mais no pilar ali, né, do marketing, e a gente acaba se dividindo as três nesse formato dentro da nossa mentoria. E como é que é o formato de entrega da mentoria? Vamos supor, eu acabei de entrar na Crescer For You, né? Como é que vai ser a minha jornada? Primeiro que para você entrar, a gente faz um processo seletivo para os nossos mentorados, tá? Então, a gente hoje analisa quem é o perfil técnico que tem realmente, que ele é muito bom, que ele tem um produto e se ele tem fome de realmente crescer. Porque se ele não tiver isso, não tem o nosso próprio nome da nossa mentoria, fala Crescimento For You, né? Então, a gente faz essa análise para a pessoa estar entrando. Assim que ela entra, a gente faz, né, um diagnóstico para a gente entender o modelo de negócio. Para a gente ver se essa pessoa ela vai ter um modelo que possa ser escalável, rentável e lucrativo. Porque o nosso objetivo é trazer lucro. Nossa mentoria tem que dar ROI para o nosso cliente. É um diagnóstico individual, né? Diagnóstico individualizado. Então, a gente faz. Primeiro mês, quando a pessoa entra, a gente faz encontros individuais. Durante um mês, são 4 encontros. Então, a gente segue ali o primeiro mês, pegando na mão, processo de 3 conselheiras mesmo, para a gente entender o modelo de negócio, para a gente poder ajudar. Se é para escalar, se é para ver precificação, porque acho que você sabe, tem empresas que não pode crescer. Se crescer, quebra. Então, a gente entra para ver qual é o momento dessa empresa. Ela quer ir para um próximo nível, mas a gente tem que identificar. Então, no primeiro mês, a gente faz todo esse diagnóstico. A partir do segundo mês, a gente tem as nossas entregas em grupo, porque senão também a gente não consegue escalar. E aí, como é que funciona? Como a gente trabalha em cima de 3 pilares dentro da nossa mentoria, o primeiro pilar é o pilar de vendas, então a gente trabalha bastante mentalidade comercial, estratégias de vendas ativas. A gente tem todas as terças-feiras um encontro com os nossos grupos, onde a gente trabalha essa mentalidade ativa, essa parte de vendas. Um outro pilar da nossa mentoria é o pilar de gestão, pilar de liderança. Então, a gente trabalha, né, nas quartas-feiras. Então, a gente tem um encontro quartas-feiras, 9 horas, com os nossos mentorados, que é para a gente olhar mais esse outro pilar. Então, a gente tem ali as entregas junto com eles. E aí, a gente também trabalha, né, o modelo de negócio a gente trabalhou individual. E aí, quando tem clínicas, a gente separa. Então, quinta-feira, a gente tem um encontro somente para os profissionais da área da saúde. Porque quando a gente fala em empresário... eu falo que o especialista, né, nem sempre ele se sente o empresário. E eu falo que o profissional da área da saúde, nem empresário ele se sente. Você fala que empresário, ele acha que não é com ele. Então, a gente tem uma entrega separada para os donos de clínica. Então, a gente também tem um ali para montar os programas de acompanhamento. E, além de tudo, como a gente trabalha bastante liderança, então a gente forma os nossos clientes para serem líderes internos do negócio dele, porque normalmente eles têm time. Então, a gente ensina eles a serem mentores do próprio time. Então, a gente tem dentro da nossa mentoria tem uma formação que acontece também às quartas-feiras. Então, Jorge, hoje a gente tem 4 horas por semana de entrega com os nossos mentorados. Ao vivo, online, em grupo.
E aí realmente o nosso acompanhamento é para que eles vivam uma jornada ali de ação, né, e crescimento, para que ele realmente tenha o resultado naquilo que ele deseja. Aí essas entregas semanais, vocês se dividem, né? A gente Ou se não? divide. As entregas em grupo, você fala. Sim, então na terça-feira, 8 horas da manhã, é a Juliana que é a CEO responsável por essa entrega. Então, se eu e a Cris a gente conseguir entrar, a gente entra também, mas é a Juliana que faz a entrega de terça-feira. Na quarta-feira de manhã é a Cris que entrega mais a parte de liderança. E na quarta-feira à noite eu que entrego. Então, a gente se dividiu assim. E aí, como é que vocês montam essa grade? Vamos supor assim, para cada tema aqui, se pegar no ano, você vai ter 50 encontros sobre um tema, sobre liderança. É aberto, tem um programa. Se você repete, o cara vai falar, mas isso aqui eu já vi. Né? Então, mas quem está entrando também, talvez tenha uma demanda diferente. Como é que vocês tratam com isso? A nossa mentoria, ela não é curso. A gente tem uma pegada muito de ser o líder do empresário. Por que acontece? As pessoas não deixam de crescer por falta somente de conhecimento. Então, conhecimento é fácil elas adquirirem em vários cursos. Qual é o maior desafio do empresário? É a consistência, é realmente alguém liderando. Então, uma coisa que a gente trabalha muito forte na nossa mentoria, ela é viva. Então, a gente trabalha ali muito a identidade deles, a gente trabalha ali o encorajar, o impulsionar, o colocar eles em ação, a gente faz o acompanhamento. Então, meio que a gente está ali na reunião. E por que as pessoas vêm? Porque o empresário ele tem uma mente que, se ele não tiver foco, ele se perde, porque normalmente o empreendedor ele tem a mente mirabolante, né? Então, ele abre muitos projetos. Então, quando eles estão dentro da nossa mentoria, o que acontece? A gente desenha ali um planejamento estratégico, onde ele quer chegar. Então, a gente mostra onde ele vai sair, né, do ponto A para ele chegar ali no ponto B, e a gente constrói, não é uma ponte, a gente constrói um viaduto com ele. Então, a gente acelera esse resultado. Então, se a dor na venda, a gente já abre, e as nossas reuniões, elas são vivas, então a gente já abre para ele, já discute. Eu entendo o que você falou, tem muitas possibilidades de tema, mas a gente sempre navega nesses três. Vendas, né, mentalidade, e liderança e gestão. Então, a gente está sempre ali norteando esses... Mas, por exemplo, vamos pegar vendas, né? Então, eu participei da reunião de terça-feira, né? De vendas. Aí, na próxima terça-feira, e depois, como é que você concatena... tem que ter alguma lógica, ou não, é mais aberto, ou tem tema específico para trabalhar, se ela chega no última terça-feira do mês, que tem que fechar, bater meta, não sei, como que é essa dinâmica? Muito boa essa pergunta, por sinal, porque a gente, para entrar em mentoria, a gente fica pensando isso, como que ele vai me ensinar, se tem um monte de gente ali, tudo junto, e como que ele vai, de fato, pegar na minha mão? Isso é muita mudança, realmente, de mentalidade, tanto a do mentor, quanto a do mentorado também. Eu tive que mudar muito o meu jeito, tive que mudar muito a minha mentalidade para eu conseguir, de fato, ser essa mentora, ainda mais uma mentora que escala e uma mentora para os mentorados escalar. Porque os dois têm que escalar. Se eu faço uma mentoria que eu não escalo, eu travo eles. Se eles também não escalam, eu também não estou sendo uma boa mentora deles. Então, o que a nossa mentoria ela não é rasa. Quando a mentoria é rasa, aí você acha que está repetindo. Mas você falar de liderança, eu posso pegar um único tópico e pegar o ano inteiro e falar de liderança e não repetir e ser profunda na liderança. Porque liderança, você pode falar de liderança pela consistência, você pode falar de liderança pela frequência, você pode falar de liderança de hard skill, de comportamento, você pode falar de liderança de hard skills. Então, o que é a nossa mentoria? Como que você consegue entender esse processo inteiro? Primeiro que a gente fez muito, a gente atendeu muito, assim, a gente tem mais de 10 anos de mentoria. O que a gente mais percebeu que os empresários travam é por falta de consistência. É por falta de uma ambiência onde faz o básico bem feito. Então não é conteúdo, é frequência, é liderança. A gente precisa liderar os nossos clientes, ou pacientes, né, digamos assim, né? A gente precisa liderar eles. E muitas vezes é o básico bem feito, é onde está o erro. Às vezes tem mentorias que colocam muito conteúdo. E ele chega no final e fala, agora eu vou ter que implantar. Não tem que implantar, chegar no final. Se o mentorado chegar no final e falar, agora vou ter que implantar, você deu muito conteúdo para ele. E não é conteúdo só que ele precisa de resultado, ele precisa de fazer o básico bem feito. E sendo mais profundo no conteúdo, é o que faz ele fazer isso todos os dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com muito conteúdo, ainda mais que são 3 técnicas, né? Eu, a Juliana e a Cris. Então, a Ju
físio de formação, a Cris engenheira e o administradora. E hoje tem um mentorado, o Davidson e o Flávio, eles falam pra gente, tomem cuidado com o conteúdo. Tome muito cuidado com o conteúdo, porque vocês não são universidade. Vocês não estão forjando eles na parte de mais conteúdo. Então, acho que esse é a grande sacada das mentorias, ainda mais hoje em dia, é dar ROI para o teu cliente. É fazer o básico bem feito e não transformar ele realmente em um técnico com mais conteúdo e sem resultado. Então, acho que essa é a diferença. Fazendo essa leitura, né, você está falando para mim que, olha, não é algo teórico, é algo prático para você botar em ação e colher resultado. Isso. Né? Isso é algo que não está no livro, é experiência, é bagagem, ferida de outras guerras, né? Onde você já viu pessoas passarem por isso. Mas mesmo assim, estou pensando agora na dinâmica de você entregar conteúdos semanais sobre um determinado tópico para uma equipe de mentorados que provavelmente vai ter um certo grau de não homogeneidade, porque vai estar mais consciente, outro é menos, um é mais avançado, um já está mais tempo na mentoria. Qual é o método ou técnica que vocês usam para balancear? Falar, hoje eu vou falar liderança hard, eu vou falar sobre... como é que vocês conseguem... Porque você tem que ter muito domínio, porque senão você perde a audiência, né? O que a gente tem? A gente tem o Q&A. Então, quando você faz um Q&A na tua mentoria, você deixa, inclusive, quem está mais avançado ensinar, inclusive, quem está, de fato, começando. Então, a gente tem mentorados que já está repetindo a mentoria, já está renovando a mentoria. Então, você realmente percebe que ele tem um nível de maturidade muito mais avançado e os resultados dele também é. Então, por isso que a gente tem a mentoria, inclusive, de quarta-feira, que é de liderança, essa de líder interno e líder externo, que a gente chama. Tá? O que é o líder interno? Ele vai ser líder da equipe dele agora. Ele vai pegar tudo que a gente fez e ele vai trazer pro time dele, vai implantar pro time dele. Mas se ele quiser também montar a mentoria dele, a gente também ensina ele a montar a mentoria dele. Então, para ele começar a vender. Então, a gente já tem mentorados hoje que também já está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Ele está começando a querer vender a mentoria. Então, a gente prepara ele para ele começar a atuar nesse mercado de escala. Tem uma outra coisa que talvez seja importante para você entender. Quando o cliente entra, a gente faz as 4 sessões ali individuais com ele para olhar para o modelo de negócio. Mas a gente coloca eles num nivelamento. Então, como a gente trabalha a venda ativa, a gente tem ali, né? A gente trabalha fortemente, né? A gente vem ali, nós somos hoje, a gente tem o nosso clube, mas a gente vem sendo mentorado pelo Flávio. E vocês sabem que o Flávio, ele vem de uma mentalidade de venda ativa. Então, a gente também coloca para os nossos mentorados os 7 passos da venda. Só que acontece, 7 passos da venda, não adianta você escrever um livro. Os 7 passos da venda, ele tem que ser vivido. Então, quando o nosso cliente entra, a gente tem algumas gravações ali para a gente poder nivelar os nossos mentorados. Então, ele entra, ele já assiste ali os pilares realmente de estilo de vida da venda, que a gente trabalha fortemente ali, o SND, né? Ajuda o cliente a se posicionar. Só que o que acontece? São temas, Jorge, que ele não se esgota. Porque, por exemplo, você pode trabalhar spin seller, trabalhar AIDA, o que você quiser trabalhar, né, de técnica de objeção, só que venda realmente a gente tem que sentir. Então, o que a gente trabalha? É uma transformação verdadeira. A gente faz os nossos mentorados a venderem por missão, por ambição, por propósito. Então, isso a gente resgata o tempo todo a essência deles. E é uma mudança realmente de mentalidade. Então, lógico que a técnica ela é importante, a gente sempre vai costurando a técnica. Mas o que a gente traz para os nossos clientes? Não adianta você ter a técnica, mas não ter liderança. Você pode ser muito bom vendedor, mas se você não liderar o seu cliente, não fecha a venda. Se você tiver uma técnica muito boa, mas não tiver um propósito claro por detrás, então assim, a gente vai costurando, traz a cultura de resultado. Porque que acontece? O conhecimento da técnica a gente tem. Então a gente costura na nossa mentoria. Então meio que as nossas reuniões... a nossa audiência não cai, muito pelo contrário. A gente sustenta ali o tempo todo, tem ali pelo menos 30%, 40% ao vivo, né?
dos nossos mentorados junto com a gente? Semanalmente. Quem não pode assistir, eles pedem, gente, grava pra gente, grava. Isso não é aula, porque eles querem assistir. Então, o que a gente entendeu? Que é um formato, a gente hoje, a nossa mentoria, a gente vende acesso. As pessoas querem a visão da Juliana, as pessoas querem a visão da Lê, as pessoas querem a visão da Cristina. Então, hoje a nossa mentoria é muito mais sobre emprestar realmente a nossa mentalidade para eles chegarem onde eles ainda não chegaram, com a experiência que a gente tem. Então, quando você perguntou de educação empresarial, é muito mais, a nossa mentoria ela é viva. Porque a gente não ensina o que a gente viu em livro, a gente ensina o que a gente faz. E a gente também, nós também somos empresárias. A gente também tem que fazer venda. E a gente também tem vários canais de aquisição. Mas o nosso pilar mais forte é o venda ativa. Porque se você não dominar essa mentalidade de venda ativa, você pode ter um marketing incrível. Já gastei muito dinheiro com marketing, Jorge. Eu sou empresária da área da saúde, eu tenho 3 clínicas. Já gastei muito, porque você investe no marketing, eles fazem uma promessa, ótimo, não é assim? Chega o lead, mas e se a pessoa que estiver do outro lado não tiver mentalidade de venda? O LTV cai, você não tem ROAS, você não consegue fidelizar o cliente. Então, o que a gente trabalha com o nosso empresário é realmente vestir ele de empresário lucrativo para que ele possa ter o resultado ali e ao longo do tempo que ele vai estar com a gente. E uma coisa também que a gente faz, por exemplo, tem mentorados nossos que às vezes quer fazer alguma pergunta pra gente no individual, né? A gente responde. Só que a gente fala, vou te responder aqui essa pergunta. E você pode levar para o grupo para a gente responder lá essa pergunta no grupo? Porque a dúvida de um geralmente é a dúvida dos demais que estão no grupo. E às vezes ele quer fazer no individual e falou, nossa, como foi maravilhoso você ter feito essa pergunta. Nossa, eu não tinha percebido que eu tinha que fazer. Então, assim, isso é metodologia. Isso é o QA também de você ensinar ele a fazer as perguntas. E outra coisa, a gente ainda continua, apesar de ter a escala, que a gente ensina ele a ter a escala, a gente faz algumas entregas individuais durante o mês ali para o nosso mentorado. Então, se ele precisar de uma reunião no mês, a gente abre a agenda e ou eu, a Ju, a Cris, a gente atende ele no individual ali, tá? Porque pode ser que ele tenha alguma dúvida pontual no modelo de negócio, tá passando ali, quero vender minha empresa, quero fazer um M&A. Então, a gente vai indicar para ele, vai ter uma conversa para indicar, de repente, um parceiro para ele também, nesse sentido. Então, a gente continua fazendo uma entrega individual para ele, sim. Isso é importante. E como é que vocês acompanham? Bom, eu entendi assim, que é bem intenso no primeiro mês, né? Acho que é quase semanal, uma cadência ali para entender o que é, fazer alguns ajustes, provavelmente já tentar buscar um pouco de ROI da mentoria. Mas depois, como é que vocês acompanham os mentorados, ou como é que vocês percebem que pode ter algum ponto onde vocês vão ter que intervir? Porque é lógico que a pessoa pode pedir para fazer uma reunião individual, mas às vezes vocês têm que pedir também para falar com ele, né? Como é que vocês acompanham esses mentorados? Dentro do nosso BI ali, a gente tem um controle de frequência e a gente também tem um controle da última reunião individual. Então, nós 3, como sócias ali da empresa, a gente faz reunião para discutir os casos do nosso cliente. Fulano faz tempo que não vem, então quem vai chamar? E aí a gente se alinha. Então, a gente faz esse acompanhamento. Então, hoje a gente tem uma gestão também para com os nossos clientes. E aí a gente está no processo de aperfeiçoar, né? Provavelmente agora para 2027 a gente vai estar com um programa mais robusto para isso, mas hoje a gente já tem esse olhar para poder estar acompanhando. Porque isso é importante, né? Então, a gente precisa saber quem está vindo, quem não está. E outra coisa, como nossa mentoria é uma mentoria empresarial, todo final de mês, a gente incentiva os nossos clientes a postarem no grupo. Bati meta, eu alcancei minha meta extraordinária, né? Superei a meta. Então, assim, o que acontece? Gera esse movimento. Então, eles sentem que eles não estão sozinhos, eles começam a comemorar as vitórias. E aquele que não conseguiu, a gente chama, vê o que está faltando. Então, eu falo que o empresário ele é muito sozinho, né? Então, a gente vem no mercado, né? Quando a gente monta, com quem que você vai discutir? Porque, né, às vezes a gente está junto ali no par, ou seja, quem é casado tem o marido, o cônjuge junto, ou quem tem os sócios. Às vezes você precisa de uma pessoa acima. Só da segurança desse empresário, saber que tem alguém que ele pode, ali um conselheiro, alguém que tem uma visão de fora, às vezes é uma conversa rápida, um ponto de virada que realmente traz ele para a rota, traz ele para um novo resultado, traz ele para um novo lucro. Toda sexta-feira a gente tem as nossas reuniões empresariais, né? Então, toda segunda-feira a gente fala sobre comercial, toda quarta-feira a gente fala sobre gestão dos mentorados e toda sexta-feira a gente fala sobre gestão financeira da empresa. Isso é cultura nossa. Nessa reunião de quarta-feira, a gente tem a Cris, né, da gestão.
ela fez uma planilha para nós e lá a gente tem o nome de todos os nossos mentorados. Então eu sou responsável por uma parte, a Cris é por outra e a Ju é por outra. Então todos os nossos mentorados que entram, ele tem uma mentora madrinha ali, tá? Então eu, a Ju, a Cris, a gente vai ser a madrinha desse mentorado. Então essa mentora, ela é responsável por falar, esse mentorado tá azul, tá verde, tá vermelho, como que ele tá? Em frequência, em resultado. Então não tem nenhum mentorado que a gente não sabe do nome, do apelido, da família. Então cada mentora, ela tem essa responsabilidade com os mentorado para ela falar na reunião, tá verde, tá vermelho, isso é semanal. Então a gente faz esse acompanhamento, a nossa reunião é semanal, para a gente falar dos mentorados. Mas gera até uma cobrança entre os pares, né? Já. Exato, é bem legal. Aí, Não, é legal porque a gente, se não for para alguma reunião, a gente tá mandando mensagem, cadê você na reunião? Porque eu já sei que na outra reunião eu não quero minha Anitinha lá, eu quero verdezinha, eu quero meus mentores, quero meus responsáveis verdinhos. Então, isso aí também é bem legal. Isso aí, claro, que é a crise da gestão, tá? Então é ela que, ela tem o comando, a parte boa, assim, a gente é muito parecida nos valores, Jorge, e muito diferente no talento ali. Então a crise é da gestão. Então ela cobra a gente na gestão ali. E a dedicação de vocês três é 100%? Como é que está a dedicação? Para o negócio, você fala. Hoje a Crescimento for You, estou me dedicando 100%. Eu deleguei minha outra empresa para uma outra pessoa e estou com a Crescimento for You 100%. E vocês também não? Eu praticamente 90%, porque eu tenho minhas clínicas, eu tenho uma parte de aconselhamento lá ainda, né? Mas desde quando a gente montou, eu migrei. Eu migrei realmente, a gente está dedicando na Crescimento for You, para a gente poder realmente ter. E acho que a Cris também, né? A gente que está dedicando. A Cris também, ali. Cris hoje é 100%. 100% Crescimento for You. E o processo de vendas, como é que vocês fazem para adquirir novos mentorados? Como é que é esse funil? O que deu certo? O que vocês aprenderam? Já estão há mais tempo, né, com mentoria e tudo mais, né? A gente está há mais tempo com mentoria, mas antes a gente não precisava vender. Vamos pensar o seguinte, né? Porque como a gente entregava a mentoria, a gente fala que a gente sofria venda, como muitos empresários sofrem vendas. Então, quando você tem um produto bom, as pessoas querem comprar você. Quando a gente tomou a decisão, não, agora nós vamos montar a nossa mentoria e a gente precisa de um processo comercial, né? Claro. E aí a gente buscou realmente enxergar, né, um caminho de fazer a venda ativa. E nós entramos dentro da MLS primeiro como mentorado. A gente sentou na cadeira para aprender. Então a gente buscou ali um mentor que fosse alguém diferencial em vendas. Hoje a gente é mentorada do Davidson, então a gente está na mentoria dele. E a gente foi muito obediente, Jorge. Isso é uma coisa que a gente pede para os nossos clientes também. Por quê? Porque tem vários canais, dá para a gente fazer de várias formas. Mas ali a gente entendeu que se a gente dominasse a estratégia de venda ativa e dominasse a estratégia de pegar o referido, a gente nunca mais fica refém das vendas. Hoje, eu e a Alessandra, que a gente está na cadeira comercial, a gente vende quanto a gente está afim de se conectar com as pessoas. Então, se a gente colocar ali que a gente tem uma meta, né? A gente quer fechar 8 mentorados por mês, eu fecho um por semana, ali fecho um por semana, vai depender da nossa boca do funil. Porque o que acontece? A gente quer fechar 8, então eu preciso fazer reuniões de relacionamento, contato com as pessoas, e a gente usa uma regra que é 30-7-2. Então, eu tenho que abrir 30 conversas para tentar trazer 7 pessoas para um agendamento, para uma conexão, para fechar 2 mentorias. Então, hoje a gente veio nessa estratégia. A gente costuma falar que é na unha. Por que a gente está fazendo isso? Foi muito intencional. Porque para a gente poder ensinar, a gente tem que ter vivido. Para a gente poder passar. Para a gente poder entender qual é o desafio, qual é a dor, aonde esbarra. E a gente costuma, né, falar bastante do pura, sincero e verdadeiro, né? Então, a gente fala que a nossa mentoria, ela é bem isso. Então, a gente vem hoje, a nossa estratégia de venda é venda ativa e é venda de referido. Eu, principalmente, a minha, acho que é mais ainda do referido. Eu trabalho bastante referido, acho que ali vem bastante da venda ativa. Sim. Nossa maior dor antes da Crescimento for You era de vendas. Então, por isso que a gente foi procurar alguém que pudesse nos ensinar nessa dor que nós tínhamos. E a gente quis realmente procurar o melhor. Quem que é o melhor do mercado? Quem que fala muito sobre venda? Porque venda, se você não for PSV, que é pura, sincera e verdadeira, e se você não encontrar alguém no mercado assim, você vende algo que não é real. Então você não retém, você não tem LTV, você não consegue reter o teu cliente, você não consegue fidelizar, porque você tem que entregar a tua verdade. E quando a gente foi procurar alguém no mercado, a gente queria alguém que tivesse muito tempo em vendas e que ele
pudesse demonstrar tudo aquilo que ele fez. Então foi bem desafiador para a gente procurar. A gente achou tem muita gente boa no mercado, realmente. Só que nós queríamos alguém que a gente pudesse entender, inclusive, a linguagem dele para nós. Então a gente realmente entrou na Doc4U, porque o Flávio era sócio do Davidson. Então o Davidson realmente mudou a nossa mentalidade com relação a vendas. Então hoje o nosso pilar da nossa empresa, da nossa mentoria hoje é muito forte nas vendas, porque a gente faz. Então o obediente, a gente sempre fala para os nossos mentorados, só seja obediente e ensinável. Ensinável é o obediente e ensinável que a gente precisa, porque se você fizer exatamente o que a gente pedir para você fazer, você vai ter resultado. Então só faça o que a gente pedir para você fazer. Então esse 3072, ele é uma venda ativa. Eu gosto da venda ativa. A Juliana gosta a Juliana tem maior facilidade no referido. Ela tem um perfil de relacionamento assim mais forte do que eu. Eu sou mais do closer. Eu gosto do fechamento da venda. A Juliana gosta da prospecção. Então é um par perfeito aqui. A Juliana prospecta e eu fecho. Então eu adoro o fechamento ali, a liderança do fechamento. Eu adoro fechar. A Juliana adora prospectar. Então, inclusive, a gente está aqui porque a Juliana que teve relacionamento contigo, né? Primeiro, né? Então, a Ju é essa da prospecção. Ela vai para os lugares. Eu falo, Ju, como que você consegue? Tem 200 pessoas, você consegue falar com os 200, Ju. Eu estou no 10º. E a Juliana está nos 200. Então, isso a gente olhar e entender os perfis de cada uma também no comercial é maravilhoso para a nossa mentoria. A gente ensina para os nossos mentorados o que a gente é. E por isso que é gostoso de vender. Isso é gostoso de colocar. Pode vir, entra aqui que você vai ter resultado, porque é verdadeiro. Então isso é bom. Bom, a gente falou bastante da entrega. São quantos encontros presenciais? Um encontro por ano. Um encontro por ano. Vários clubes têm mais de um, né? Essa decisão de fazer qual foi o racional? Eu achei interessante, mas por que um? Na verdade, a nossa mentoria é nova, tem 1 ano e meio. Uhum. Quando a gente entrou, a gente também tem um mentor. E aí, o que acontece? Evento, para a gente vender high ticket, não é, na verdade, assim, não é ali que vai acontecer. Ali você tem um relacionamento com o cliente. Então, tudo que a gente faz que sai do foco da venda te distrai. E quando a gente vai fazer evento, por mais gostoso que seja, ele te demanda energia, né? Atenção. Então, meio que ali a gente foi meio que obediente ao nosso mentor, né? O Davis colocou pra gente, olha, faça um evento só por ano, né? Garanto, cuide dos clientes. Então, assim, a gente meio que tá sendo obediente por enquanto. Mas ele faz 2 ou 3, né? Mas ele tá com 360 pessoas. E a não, gente ele tá tem com 60, 2. né? Tá fazendo 2 agora. 2? 2 eventos. Mas agora, tá? Ele fazia só 1 e agora que ele tá com 370 sei lá, 379, 380, alguma coisa assim, ele tá fazendo 2 encontros ali. Mas a gente também vai mudar, né, Ju? Então, na verdade, a gente sim. modela ele, né? Então a gente precisa começar, talvez, pensar em 2 encontros agora. Não, legal. Bom, a gente falou da parte da entrega, falamos da venda e a questão do posicionamento, né? Como é que vocês trabalham o posicionamento? E aqui acho que tem uma complexidade adicional. Quando você pega uma mentoria que é só um mentor, é mais fácil, né? Tem um mentor, tem o clube. Aqui se já são 3, mais o clube. Como é que é essa questão do posicionamento? Jorge, como a gente vem na estratégia de venda ativa, e a orientação é você não precisa ter autoridade nas redes sociais para vender, você vende realmente por sua liderança, a gente não precisou olhar para isso. Então, não sei quando o seu podcast vai ao ar, mas provavelmente se vocês entrarem, a gente não está trabalhando ainda a nossa estratégia. Hoje, eu costumo falar que as minhas redes sociais, você entra lá, julianamatos.mentoria, as pessoas vão entrar e vão falar assim, nossa, só serve para poder trazer ali a autoridade, ver que eu sou de verdade. Então, se as pessoas olharem, vão falar assim, nossa, realmente a Juliana trabalha com isso há 8 anos. Então, ela é de verdade. O que acontece? Tem 3 tipos de mentores, né, Jorge? O que nunca fez e quer ensinar, que acho que é o pior mentor. Tem o que já fez no passado e quer ensinar outra pessoa. E o mentor verdadeiro, que é o que ensina, o que prega, o que vive. Então, a nossa rede social, eu acho que ela registra isso, os nossos valores, vai ter foto lá minha com família, eu adoro esporte. Então, ali, como eu falei para você que a gente vende o acesso, então, como a gente trabalha muito uma venda no 1 a 1, a pessoa compra porque ela quer estar conosco, então, o nosso Instagram não tem essa estratégia.
Tanto é que agora, né, para o nosso próximo planejamento, a gente vai começar a olhar porque a gente está tendo, né, vamos pensar o seguinte, para a gente também poder crescer, né, na escala, tem algum jeito, né, a gente aumenta ticket médio, então a gente tem que se posicionar, então acho que o próximo passo é ir para o posicionamento. Mas se eu falar para você que chegamos onde chegamos com 0 de marketing, CAC 0, nada de posicionamento, e é possível. Coisa que as pessoas duvidam, né? Porque todo mundo a gente acha que precisa ter um Instagram, precisa ser famoso. Não precisa de nada disso. Então a gente consegue ensinar e mostrar para os nossos clientes, principalmente aqueles que falam assim: não quero fazer Instagram. Eu falei, não, você não precisa. Você nem precisa ter rede social. É só para poder mostrar que você existe. Isso é importante, né? Você tá ali, pelo menos, né? Mas você não precisa disso para vender. A mentalidade ativa e referido e você ser muito intencional é uma mudança muito forte de mentalidade, de vendas. Então é você realmente ser livre, assim, é você de fato. Então isso a gente aprendeu. Então a gente vem há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos já que a gente não está com o marketing. Não é que não é para usar, não é que a gente é contra, e não é mesmo. Inclusive a gente vai ao próximo semestre e a gente está com a expectativa da gente escalar também com as redes sociais. Mas antes disso, qual foi a estratégia que a gente fez com o nosso mentor? Foi que a gente pudesse, de fato, ser intencional, aprender a fazer a venda, não ser refém. Então, não é ruim, mas a gente não pode ser refém, a gente tem que aprender a ser intencional. E quando você é intencional, você pode ser intencional em qualquer lugar que você vai. Né? Então, isso foi a nossa... Inclusive, essa é a nossa mentoria, para as pessoas serem realmente intencionais em tudo. E aí, depois, ele transborda para fora. E aí, fazendo agora uma retrospectiva com tudo que vocês aprenderam, para quem está começando agora, tem o sonho de ter uma mentoria, ou começou uma mentoria e quer entrar para a MLS, assim, com o que vocês aprenderam nessa jornada? Qual é a dica de vocês? Está começando agora, ele já é um empresário ou não, ele quem não está tem começando, empresa. ou quem já tem um ou outro mentorado, mas quer escalar, quer montar um clube, o que Legal. vocês sugerem? Primeira coisa, procure um mentor. Então, com a gente, nós já éramos mentoras, nós já estávamos há 10 anos no mercado e a gente, de fato, queria escalar, queria sair do individual, então a gente foi procurar alguém que pudesse nos ensinar, que estivesse fazendo isso. Porque, às vezes, o mentor, ele já está fazendo, fala, só me ensina como é que tu faz, que foi isso que a gente fez com o Davidson, né? Como é que você está fazendo isso? Me ensina. Isso é ser um mentor. Então, a primeira coisa é procurar alguém que já está fazendo para ele, de fato, ensinar. Né? Acho que isso é bem importante ali, porque ele vai falar, olha, eu fiz assim, eu faço assim. Então, para mim, isso é importante para o mentorado. E o outro, ele tem que ser ambicioso, né? Então, falar que quer é uma coisa. Fazer é bem diferente, né? Então, você tem que estar muito afim de você querer pagar o preço realmente de você estar no MLS, de você ser um mentor. Você tem que estar bem disponível aí de querer pagar um preço, porque você vai chegar lá. Independente de estar começando agora, já começou, você vai conseguir. E qual é o preço? O preço é ação, é decisão. É o fazer o difícil todos os dias. Não é querer fazer fácil. É querer fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então, a venda ativa, o referido, ele não é fácil. Ele é o difícil. Acho que é isso. Eu acho que eu acrescento com um terceiro item aí, quem quiser entrar e ser mentor, se basear na sua história, na sua jornada. Tem muita gente que quer ser mentor, mas para vender a história de outra pessoa, se espelhando em outra pessoa. A gente pode sim olhar, se inspirar, mas seja puro, seja você, pegue a sua jornada, a sua história e realmente seja diferente no mercado. Porque assim, o mercado, ele ainda é um oceano azul, mas daqui a pouco só os diferenciais vão ficar, porque tá entrando muita gente, né? Vai virar que nem o coach, na minha visão, assim, né? Então, tudo quanto é lugar, agora as pessoas querem ser mentor. Então, seja mentor de verdade. Entregue realmente ali o que te fez chegar onde você chegou. Escolha realmente mentorar algo que você viveu. Não queira entregar uma mentoria para entregar uma jornada de uma história que não é sua. Por isso que nós três, dentro da nossa mentoria, a gente tem os 3 pilares. A gente tem o empresário, porque as 3 são empresárias. A gente tem o profissional da saúde, porque é um diferencial realmente ali. A gente não é médica, mas dentro como clínica, a dor ali de receber secretário, de montar um programa, de fazer uma gestão de saúde, isso é verdadeiro, é nosso. E essa questão de como ajudar o mentor. Então, o que a gente fez? A gente pegou a nossa história e potencializou. Então,
se eu tiver que dar mais uma dica aí, quem quiser realmente ser mentor, venha, porque a gente está precisando de pessoas honestas que ajudam as pessoas a chegarem e peguem na mão. Porque, na verdade, não precisa ter um grupo muito grande, mesmo porque a gente dá conta, né? Vamos pensar o seguinte, chegar em 200, 300, mais que 400, não dá para ser muito. E tem muita gente precisando de ajuda. Então, cada um com seu potencial consegue ajudar a outra pessoa. E é uma delícia, né? A gente que gosta do mercado de educação empresarial, eu falo que... Hoje eu também, eu costumo brincar que hoje a sensação que eu tenho é que eu não trabalho mais, né? Porque é muito prazeroso fazer o que eu estou fazendo. Vir, conversar, falar sobre a nossa empresa, falar com os nossos mentorados. Isso é muito gostoso. Fazer realmente por amor, por aquilo que acredita. Não pelo dinheiro. Quem vier para a mentoria pelo dinheiro não se sustenta, Jorge. Não fica. Eu vou reiterar minha fala aqui. É aprender a fazer o difícil no começo. Depois fica gostoso. Eu acho que essa é a fala. Porque no começo, até você mudar a sua sinapse, criar novos comportamentos ali, você, né, é uma crença. Então, é o trabalho que dá, é o começo. Mas depois não, depois começa a ficar natural. E aí, esse natural, você vai escalando. Eu acho que essa eu vou só me reiterar da minha fala ali, porque no começo é realmente o desafio, porque você tem que mudar. Aí depois você vai repetindo. Acho que é isso. E agora pensando um pouco na complexidade da sociedade em si, né? Então, quanto mais sócios, vai aumentando a complexidade. Vocês comentaram que tem reuniões semanais para discutir tópicos, alinhar, etc. e tal. Como é que é a governança entre vocês, né? Assim, porque às vezes vão ter divergências que são construtivas, boas, né, e tudo. Como é que vocês lidam e tratam isso para continuar crescendo, enxergar um ponto cego? Conta um pouco da governança interna. A nossa mentoria, eu falo o seguinte, que ela começou primeiro para nós, para as 3. Porque quem mais precisou ser mudada para estar junto na Crescimento for You foi a Lê, a Ju e a Cris. Então, a nossa mentoria primeiro foi para sócios, até para a gente abrir uma outra depois de as sócias. Porque a gente é muito parecida nos valores. Família, a parte espiritual nossa é muito forte. A gente não começa nenhuma reunião sem orar. Tem tanta história, a parte espiritual, não tô falando de religião aqui, tô falando de direção. Então, a gente busca muito essa direção. E os valores também, nossa, é muito parecido. Então, isso é o que conecta a gente, é o que ajuda. Tem conflito? Claro que tem. Qual que é o conflito? A Cris é analítica. Eu sou mais da liderança, tenho uma liderança mais forte. E a Juliana é do empreendedorismo, da visão. Só que o mais gostoso é que a gente tem uma fotinha lá. A Lê é força, a Cris é leveza e a Ju é o crescimento. Porque a gente viu isso assim, a gente vê isso assim, a Ju consegue, eu falo, Ju, como é que você consegue olhar e ver lá? Eu não consigo ver. Agora eu já consigo, tá? A Juliana já tá me ajudando a olhar e falou, Ju, eu consegui ver, tu me deu visão. Então, a Ju conseguiu ver, inclusive o MLS. Eu sou da força, então quando a gente abriu, aí eu falei, agora deixa comigo, agora o negócio vai tocar. Então, eu sou da força ali, sabe? Esse é a crise da gestão, porque de verdade, se a crise não entra com a gestão, né, Ju? A gente se bagunçava. Agora, então, como que funcionou assim? Você falava, a gente compartilha dos mesmos valores. Teve algum alinhamento? Não tem? O que pode fazer? Não pode? Teve. Como é que funciona? Como é que essa dinâmica? A gente desenhou nossas premissas. Tá. Então, quando foi pra gente se unir, tipo assim, a gente já trabalhava junto. Então tá bom. Agora a gente entendeu que a gente quer montar o nosso método. Porque a gente tem muita coisa boa no mercado, mas como a gente já trabalhava, a gente já entendia, que foi o que a Alessandra já trouxe aqui, que precisava de uma questão mais perto, mais liderança, menos conhecimento. Não é sobre quantidade de conteúdo. Então, primeiro a gente entendeu. Tá bom, então a gente vamos montar, vamos abrir uma empresa? Vamos. A gente se alinhou nas premissas. Isso eu não abro mão, isso eu também não abro mão. E a gente literalmente, a gente listou. Então, né, a gente colocou, olha, pra mim filho é importante, pra mim não sei o quê, num trabalho tal hora. Então a gente realmente listou. Só que a gente também falou, vai ter que abdicar de algumas coisas. Então, foi feito um alinhamento.
A gente também chamou nossos esposos, Jorge, a gente não entrou nós três, então a gente trouxe os nossos maridos, as três são casadas, a gente trouxe eles junto para poder ter o consentimento, fazer realmente ali um alinhamento, porque ia dedicar tempo nosso, ia ter que, você sabe que para crescer, às vezes você tem que abdicar de alguma coisa. Não que a gente abra mão da nossa família, mas tinha que estar negociado com os nossos maridos. Tinha negociado com os meus filhos, a Cris também, para a gente poder crescer e chegar onde a gente queria. Então, assim, isso a gente fez. E aí, o que aconteceu? A gente desenhou a cultura. Então, a gente pegou ali, realmente, qual era o propósito de vida das três. A nossa missão de vida, as três se comunicam dentro da missão. São palavras e frases um pouquinho diferentes. Aí, a gente foi olhar, tá, quais são os valores? Da mesma forma que a gente faz uma cultura empresarial para desenhar, a gente desenhou a nossa. Então, eu trouxe qual era da Juliana, qual era da Alessandra, qual era da Cristina, e a gente uniu e a gente fez a nossa cultura ali alinhado. E aí, quando a gente entendeu, aí a gente traçou o plano de ação. Então, tá bom, então vamos. E aí a gente veio na coragem. Mas isso que você falou, exige muita maturidade, sociedade é que nem um casamento, tem seus desafios, entendeu? Mas o que a gente percebe? Que a cada dia a nossa maturidade está aumentando. Nós estamos crescendo, nós estamos nos tornando pessoas melhores, empresárias melhores. Mas nós temos o nosso mentor. Então, quando a gente não consegue se alinhar entre as três, a gente chama o mentor. Mas é importante, porque alguém que está com a visão de fora. Eu quero ir pra lá, outro quer ir pra lá, que é o que a gente faz com os nossos mentorados. Então, assim, ó, de verdade, uma recomendação para quem está escutando a gente aqui depois, tem um mentor. Escolha um mentor. Como que você escolhe um mentor? Alguém que você conecta. É alguém que você sabe que você vai poder ligar e vai poder confiar nessa pessoa, sabe? E aí, quando a gente fala mentor, tem mentor de tudo. Da mesma forma que tem um mentor da atividade física, tem um mentor espiritual, tem um mentor do negócio também. Então, a gente também tem o nosso mentor hoje. Porque daí, se a gente precisar, a gente aciona. E aí, a pessoa não tem envolvimento emocional, né? É neutro, né? É neutro. E aí, ele traz a gente pro trilho e acaba, se tiver algum desafio, a gente já resolve. Sabe que eu montei uma startup, tinha um sócio também, tudo. O sócio, ele era majoritário, eu tinha uma participação menor. E um dos mentores era o Guilherme Horner, que hoje ele é o CEO do WhatsApp, né? Mas ele tem um histórico, né, de ter fundado várias startups e tal. E uma vez ele chegou e deu uma recomendação, o pessoal falou, não vou fazer não concordo. Eu falei, cara, a gente tem um mentor. O cara tem muito mais experiência. Eu posso concordar ou não concordar, o que eu tenho no mínimo é fazer o que ele está falando. É isso. Aí a gente fez, no final ele falou, pô, valeu a pena e tal. Eu falei, É isso. É isso mesmo. É isso aí. Porque, não dá pra gente com a nossa cabeça, com a nossa visão, porque as três né? estão certas. E as três podem estar erradas. Então, quem vai ajudar a gente para tirar essa parte emocional? O mentor. Então, a primeira coisa que a gente fez realmente para Crescimento for You foi procurar um mentor que pudesse, inclusive, nos liderar. Porque liderar três empresárias, liderar três pessoas que tenham mentoria há mais de 10 anos, que a gente conversou com muita gente, mas na hora de conversar você percebia que a gente liderava eles, não funciona. O mentor, se você não liderar o teu mentorado, o Davidson não liderasse a gente, não ia funcionar. Então, se a gente não liderar os nossos, por isso que a gente pergunta, você vai ser obediente e ensinável? Porque se não for, não vai funcionar, nem entra na mentoria, entendeu? Para fazer do teu jeito, vai ser mentor, inclusive você vai até economizar dinheiro. E aqui, assim, acho que deu uma boa visão, né, e parabéns, assim, pela estrutura e o crescimento que vocês tiveram. Agora, pensando para frente, né, qual é o desafio de vocês, assim? Acho que aqui já é uma mentoria que já vai para um outro patamar, né? Qual é o desafio, o que vocês estão fazendo nesse sentido? Desafio, visão, vou falar da visão. Visão nossa, tu é da MLS também, tu sabe, a gente quer estar na Blue Table, né? Então, esse é o nosso desafio hoje, a gente vai chegar lá, a gente agora está desenhando como e com quem. Então, quem são as pessoas que vai estar junto com a gente para a gente chegar lá e como. Então, esse é o nosso desenho. Inclusive, hoje à tarde a gente vai discutir bastante sobre isso. Então, a Juliana já trouxe a visão para a gente, né? Pô, já falei que a Juliana é a visionária, a Juliana já trouxe a visão. Então, a gente conseguiu ver, agora é o como. E agora o como é a gente sair da nossa zona de conforto de algumas coisas que a gente não fazia e começar a fazer. A gente sabe que onde a gente desenhou que a gente quer chegar, do jeito, o que trouxe a gente até aqui não vai fazer a gente chegar onde a gente quer estar. Então, a gente já entendeu que a gente precisa implementar algumas ações, a gente já desenhou. E o fato da gente trabalhar, então é muito rápido, né? A gente senta, a gente desenha a rota, a gente planeja e a gente entra em ação. Mas agora, um dos pontos que a gente já colocou aqui para você, que você perguntou em relação ao marketing, ao posicionamento, esse é um dos pilares que a gente realmente vai ter que olhar para ele, né? Porque a gente já sabe fazer sem ele, mas tudo agora o jogo a gente vai trabalhar a escala. A estrutura de vendas é só vocês ou você tem uma estrutura?
Só a gente. Por enquanto é só a gente. A gente está pensando se a gente vai... Estamos no desenho. Porque aqui chegou até aqui, pra gente ir pra lá, a gente já viu o que a gente vai precisar. Então, tanto o STR quanto o Closer... Hoje a gente... O Closer ainda não. O Closer ainda eu vou ficar com o Closer por enquanto. Mas o SDR, Social Seller aí, provavelmente vai ter que entrar sim. É a visão. Mas até hoje tava só nós duas. O time comercial era as próprias CEOs, entendeu? A gente entrava, a gente sentiu, a gente validou. Maravilhoso. A gente conheceu, a gente entende as dores. Fica até mais fácil a gente ensinar. Só que para a gente poder escalar, então a gente entendeu que agora Aí tem muitos caminhos, né, Jorge? Tem muitos caminhos que dá para a gente fazer. Dá para trabalhar desde a parte, né, do posicionamento, dá para trabalhar o orgânico, se quiser trabalhar, né, dá para escalar impulsionando, mas a gente sabe que o CAC, né, que tá alto o valor, então tem que ver se realmente faz sentido. E tem outros canais, igual a gente, podcast, você começa a criar, né, a gente começa agora, abre, só que só dá para fazer isso a partir do momento que a gente dominou. Então, a gente já entendeu da venda ativa. E aí, se a gente vai colocar uma social selling, um SDR, futuramente o Closer ali quer ficar com ele, mas assim, aí agora vai de estratégia. E aí a gente vai... Vamos guardar para uma próxima conversa, aí a gente volta e te conta. A gente chegando lá, me comprometo de entregar o caminho para o pessoal que a gente já validou e que vai fazer a gente realmente estar ali no... a gente está no planejamento ainda, né, para falar a verdade, né? A gente está desenhando esse... Porque a primeira coisa tem que ser a visão. Então, você vai abrir um negócio, uma empresa, a primeira coisa é a visão. Sem visão, você não constrói. Então, a gente já viu. Agora, a gente realmente está vendo com quem e como. Né? Então... Estando na MLS, vem muita coisa mastigada também, né? Dos mentores da MLS, né? Isso ajuda... Mastigada, no feito sentido... já, para modelar, tu fala. Quais são os clubes que dão mais certo? Como é que funciona isso? Como é que faz tal coisa, né? A gente tem muita... Entendi, faz sentido. Né? Que se você está solto e tocando por conta própria, você pode até intuir, mas você não tem aquela confirmação, né? É verdade. Já fizeram, né? Só modelar isso aqui e fazer de novo. Faz sentido. O próprio podcast, eu adorei a ideia que eu tive de entrevistar só mentores. Não, maravilhoso isso aqui. Assim, o que eu estou tendo de insight, só na primeira entrevista eu já posso fechar o estúdio e voltar para casa, né? Muito legal, né? Porque cada um está fazendo diferente, né, gente? Aí, até se você é mentor, sugestão, marca e faz um podcast. Entrevista outros mentores para mapear um pouco, trocar essa ideia. E se você não tem podcast, acompanha essa temporada. Essa temporada está ficando muito boa para quem quer montar uma mentoria, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Sensacional. Parabéns. Bom, e como é que encontram vocês? Hoje, nossas redes sociais, né? Como a gente falou, não tem estratégia, mas a gente existe. Então, se alguém quiser procurar ali... Mas se quiser entrar para o clube ou conhecer o clube, como é que faz? Pode entrar pelo Instagram da Crescimento for You, tá? Ou pode entrar pelo Instagram da Juliana Matos, ou da Alessandra Garleira, ou da Cristina Gonçalves. Essa é a maneira do digital que vocês podem encontrar a gente. O Crescimento for You oficial, então é Crescimento 4U oficial. Esse é o nosso Instagram, né, da mentoria. E aí tem os nossos, a gente pode depois deixar aqui anotado para vocês, se o pessoal quiser. A gente consegue fazer uma reunião diagnóstica, se o pessoal quiser entender se é o momento deles mesmo, se eles estão ali, né, nesse momento de virada, de sair do técnico para estar acelerando. A gente sempre faz uma reunião. E se não for o momento dos clientes, Jorge, a gente fala. Porque vale a pena, né? Às vezes você faz só esse diagnóstico, já aprende, já tem insights, né? Tem muitos clientes, Jorge, que a gente faz a reunião. A gente fala para a empresa que ele não está no perfil, né? Ele não tem nosso ICP ali para entrar com a gente. Mas ele fala assim, nossa, eu adorei. E a gente pega referido dessa reunião. Então, quando você domina, mesmo a pessoa que não entrou com a gente, fala assim, nossa, Juliana, olha só. Eu tenho aqui um conhecido meu, um dono de clínica. Eu preciso conectar com você. Ou então um advogado. Nossa, Juliana, adorei. Não é meu momento, mas eu pensei no meu amigo. Aí na hora que a gente faz, a gente já transborda. Uma reunião com a gente, a pessoa já sai dali com um insight e ela coloca em ação. Então, assim, de verdade, a gente nunca se divertiu tanto, né? Cuidando de tantas pessoas, fazendo tantas amizades. Lógico que tem intenção nisso, né? Tem meta para fazer, a gente está no comercial, a gente traz o cliente. Mas de uma forma muito intencional, a gente faz o relacionamento com a pessoa e ela ainda traz outras pessoas ali com a gente. É verdade. Ele sai dali aprendendo pelo menos inclusive fazer a venda ativa e aprendendo a pegar referido, que a gente ensina.
A gente ensina, se ele não fechar, ou fechar ele vai aprender, e se não fechar vai aprender também. Por quê? Porque é intencional, é importante ele aprender a fazer referido. Importante ele ter essa estratégia. E você já tem mentorados que estão na MLS? Ainda não. Alguns a caminho. Alguns a caminho. Isso é muito Logo legal mais. também, né? Porque vai ser já neto, né? É verdade. Vai ser neto. É verdade, hein? Não. Sensacional. É mesmo, né? É. Ele já tem, o Davidson tem uns netos já, né? Já. Eu trago sempre os livros aqui. Deixa eu pegar esse aqui para a Juliana, Como Nasce uma Startup. Muito obrigada. Então, esse livro que aqui é um legal. pouco da história de como que você faz um MVP do zero, né? Que legal. boa. Então, a ideia é que em 90 dias você consegue ter um produto já montado, e isso foi escrito antes de existir o GNI, o Cloud Coding, né? Então talvez agora o cara consiga fazer até mais rápido, mas os princípios continuam os mesmos, né? As ferramentas evoluíram, mas os princípios continuam os mesmos. Legal. Né? E esse aqui que eu estou fazendo aqui, o delícia, Guia do adorei. Executivo Demitido, Adorei. né? Ele conta a história. Eu fui VP de uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Aí um dia me demitiram, chamaram na salinha, falaram tchau. E para mim foi um baque. Sabe quando você é demitido do mundo corporativo, você perde o chão, né? Tem gente que não fala mais com você porque estava mais preocupado com o cargo. Não foi quando aconteceu comigo, mas tem um relato de pessoas que foram convidadas para palestrar, saíram da empresa, foram desconvidadas a participar de palestra, né? Então tem... E é um baque. E no meu caso, eu tinha um contrato de não compete, tinha que ficar 6 meses sem trabalhar em lugar nenhum. E cair a cabeça, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Não podia ter acontecido nada. Que bom. Mas que bom que você superou, né? Você pegou, como diz, a história, né? Você faz do limão uma limonada, né? Então, o que fizeram contigo ali, realmente você pôde ressignificar. Quando a gente tem a governança das nossas emoções, né? Fica muito mais fácil. Por isso que é um dos pilares também, né? Pra gente trabalhar dentro da nossa... Um dos pilares que a gente trabalha, lidar com as emoções, né? Porque se você não tem inteligência emocional, como é que você lida com tudo isso? Porque o que você vai pensar assim, poxa, eu fui injustiçado, a empresa me demitiu, mas na verdade você não estava mais apto, preparado. Assim, na verdade é falta de capacitação sua. Sim. Seja técnica para entregar, seja na comunicação, seja o que for. Né? E a hora que você percebe isso, você fala, cara, eu estava obsoleto. E foi uma hora que deu para me reinventar completamente, senão a gente não estava aqui conversando hoje, né? E às vezes, sabia que isso pode ser... Ai, muito obrigada. Eu queria esse livro. Você falou ali, adorei o livro e tal. Adorei o livro. E assim, a nossa cara, né? Esse aqui é a tua cara, esse aqui eu adorei, adorei. E, inclusive tem pessoas que eu quero ler realmente, porque tem pessoas que me perguntam como fazer isso aqui. E aí a tua fala, eu falei, nossa, gente, eu já ouvi tanta gente me perguntar disso. Ali eu fui demitida, e agora? Como é que eu faço? Né? Então, eu acho que quem é demitido assim, do mundo corporativo passa por um desafio muito grande. Eu acho que ele não é tão desenvolvido emocional assim para lidar com isso, sabe? Ainda mais se ele quer empreender. Eu não fui demitida, né? Eu pedi para sair, mas eu acho que a pessoa quando é demitida, não sei você, talvez foi inconsciente, perdão. Às vezes foi inconsciente. Bom, eu vou deixar o spoiler aqui, mas no livro eu conto a história de como é que eu fui reprovado no exame demissional. Sério? Nossa, que legal. É um spoiler mesmo. Depois você me empresta, hein, Lê? A gente troca depois os livros aqui. Tá escrito aqui. Tá escrito reprovado Legal. no exame demissional. Queriam você de volta, continuasse. Não. Depois vamos ver como que ele foi. Gente, eu não vou contar não. Vou deixar vocês comprarem o livro para vocês verem como é que foi, então. Muito bom, Tá gente. bom? Obrigado. Sensacional, viu? Muito bom. Obrigada pela oportunidade, sempre muito bom trocar, né? A gente sabe o quanto você aí também é um grande empresário, com várias startups, é sempre muito bom, pode contar com a gente também, tá? Tá bom. E parabéns pelo podcast, tá? Muito, muito bom tá aqui. É muito bom a gente poder falar, e às vezes a gente tá tão no natural que serve até pra gente. Então, parabéns. Serviu pra gente, imagino que vai servir pra outras pessoas também ao ouvir. Muito bom. Muito bom.